Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vídeo já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. E ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 300 inscritos. Será que dá? Nesse vídeo temos, enfim, o último capítulo desse arco inicial de Absolute Mulher Maravilha, que se chama The Last Amazon, e até onde eu pretendo ir. Nesse último vídeo, capítulo 5. Se você não sabe o que está acontecendo e caiu de paraquedas, nesse vídeo eu vou deixar uma playlist no card aqui em cima para você acompanhar essa história desde o começo, ok? Sem mais delongas, vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it. Nossa história continua com uma transmissão da TV com os feitos da Mulher Maravilha, após cortar o monstro com sua mega espada. O efeito mágico da espada se desfaz, voltando a ser do tamanho normal. Diana, em seus pensamentos, diz que o Tetrácido não esperava por essa, mas que duvida que isso o fará recuar. No que naquele momento, caças do exército começam a disparar mísseis contra a criatura, atingindo-a em cheio. Mais mísseis são disparados. No entanto, a criatura consegue rebater esses mísseis e jogar de volta contra a cidade. Diana olha aquilo com preocupação. A Mulher Maravilha voa em direção aos mísseis e, clamando por Hecate, pede por sua ajuda em uma hora difícil como essa. Diana consegue usar sua magia para desviar 2 dos 3 mísseis que estavam indo em direção à cidade. Diana entra em pânico ao perceber que não irá conseguir desviar o terceiro míssil. No que naquele momento, seu Pégaso aparece em cena e consegue explodir o míssil antes que toque a cidade. Diana agradece Hecate e seu Pégaso, e brava, diz que é hora de acabar com isso. A Mulher Maravilha voa em direção a um dos caças e do lado de fora pede que o piloto faça outro disparo como antes. O piloto, um pouco assustado e ao mesmo tempo impressionado, obedece à Amazona. Diana vai até o Tetrácida e percebe que ele já está se regenerando, que a única coisa que ela conseguiu foi ganhar tempo. E quando se está sem tempo, o plano é tomar decisões desesperadas. Nisso temos um flashback do passado na Ilha Selvagem. Vemos aí Circe e Diana conversando. Circe, com uma espécie de corda brilhante na mão, fala que para onde Diana vai, ela terá que usar esse tal recurso proibido mais de uma vez. Diana questiona Circe do porquê ela fala como se o futuro dela fosse algo ruim. Circe pede desculpas e diz que o futuro de sua filha não é ruim e sim glorioso. Circe entrega a corda para Diana e diz que esse artefato prenderá qualquer coisa e transformará qualquer coisa. E o que ele prender determinará a forma dessa transformação. Diana, com a corda em suas mãos, diz que entendeu. Vemos que Circe ficou acordada em volta de uma espécie de fogueira, enquanto Diana luta contra uma arpia do inferno. Diana volta para falar com sua mãe. Em paralelo, vemos Diana estrangulando a arpia com um artefato mágico. Circe questiona se Diana conseguiu. Diana diz que não esperava que Circe ainda estivesse acordada e diz que o sacrifício, o nome dado à corda mágica, funcionou bem. No entanto, ela achou o método um pouco cruel. Circe se levanta com raiva e diz que nem todas as criaturas que Diana conhecer serão suas amigas, que muitas tentarão matá-la. E acorda exatamente para momentos como esse. Diana tenta falar, no entanto Circe interrompe e diz que a arpia que Diana enfrentou quase a matou, que Diana deveria ser grata por estar com um artefato em suas mãos. Circe vai embora, consigo mesma. Diana se questiona se Circe não compreende como isso é cruel ou se ela simplesmente não liga. Naquele momento, Diana é interrompida pela deusa Hecate, dizendo que ela está certa. Diana questiona sobre o qual. A deusa diz que talvez ambas as afirmações, mas um pouco mais a segunda. Diana diz que a segunda afirmação a assusta. A deusa Hecate diz que talvez Circe consiga ponderar as situações de forma melhor. Diana retruca e questiona se ela não. Hecate diz que Circe fez uma arma tão cruel para Diana, certamente é porque um dia Diana terá que usá-la. Afinal, Circe sabe o futuro. Diana diz que Circe não pode ver o futuro, que Circe pode ver às vezes algumas partes. Hecate questiona Diana se ela acha que sua mãe Circe a levaria para o caminho errado. Diana responde automaticamente não. Hecate então questiona o que incomoda Diana. Diana diz que sempre confiou em sua mãe e ainda confia, mas depois que Circe a entregou essa arma, Diana fala que ficou confuso sobre como sua mãe realmente vê as coisas. Hecate chama Diana de tola e diz que o laço que Circe fez para ela foi forjado com muita dor, fogo e sangue, que é um laço de transmogrificação, porque transformação é a especialidade de Circe. Hecate completa dizendo que foi Diana que fez Circe acreditar na transformação. Diana volta após a conversa com Hecate para falar com sua mãe e a pede perdão. Circe diz que Diana não precisa se perdoar. Diana meio que se curva perante Circe e diz que ela é uma feiticeira poderosa, que ensinou tudo o que sabe, que cuida dela como uma verdadeira mãe, que sabe que Circe não recebeu tudo fácil como ela, que Circe teve que se moldar por si própria para chegar até onde chegou, que foi moldada pelo horror e a dor. Circe naquele momento interrompe Diana e pegando em seu rosto diz que também foi moldada pelo amor.
Circe diz que só poderia fazer uma arma como essa para Diana. Diana pede que Circe a ensine a dominá-la. De volta ao presente, Diana com a corda em suas mãos, consigo mesma ela diz que Circe sempre esteve certa, que ela previu que esse dia chegaria. Diana voando sobre o Tetrácida, começa a se concentrar. A Amazona diante do monstro diz que o Tetrácida não possui inimigos naturais, que ele usa o som como arma e defesa. Diana vê seu Pégaso sobrevoando a criatura e tem uma ideia, que diz que a resposta estava em sua frente o tempo todo. A Mulher Maravilha pousa em terra firme e diz que irá se tornar ela, aquela que é terrível e trágica, que é amaldiçoadora e é amaldiçoada. Diana diz que aceitará o manto hoje em nome de algo maior. Diana com o laço em suas mãos e com os olhos brilhando, diz que espera voltar a ser Diana da Ilha Selvagem de novo, a última das Amazonas, filha de Circe, e em seus pensamentos pede que sua mãe Circe não esqueça dela. Naquele momento a Amazona começa a se transformar em uma criatura verde gigante. A Amazona se transforma em uma medusa. A Mulher Maravilha transformada em medusa diz que ninguém que olhar para seu rosto viverá. Na base militar vemos Steve Trevor, as irmãs Eta e Gia e Bárbara, vendo a Mulher Maravilha lutando contra o Tetrácida pela TV. Trevor questiona o que houve com Diana. Bárbara diz que Diana se transformou em uma medusa. Gia questiona o que é uma medusa. Bárbara responde que ela era uma sacerdotisa da deusa Atena, que foi abusada por Poseidon em um dos templos de Atena. Por causa desse pecado, Atena a amaldiçoou com essa forma. Bárbara diz que os deuses são cruéis, e completa dizendo que a maldição real de Medusa nem foi a transformação, e sim, aquele que olhar em seus olhos será transformado em pedra. E é exatamente isso que acontece. O Tetrácida olha para os olhos de Medusa e é transformado em pedra imediatamente. Na base militar, Bárbara questiona por que a Mulher Maravilha não voltou ao normal. Eta questiona que talvez a transformação não funcione assim, e questiona que talvez Diana nem se lembre de quem é. Steve naquele momento diz que seus amigos lembrarão de quem ela é. Eta diz que Steve não pode sair dali. Trevor diz que Diana arrancou seu próprio braço para o tirar do inferno. É o mínimo que ele pode fazer por ela. Bárbara diz que isso pode ser uma boa ideia. Steve enrola um pano em seus olhos e sai da base militar. Medusa passa pela cidade destruindo tudo, no que uma voz chama por Diana. Era Steve Trevor. Trevor diz que Diana pode ouvi-lo, e diz que ela não é essa criatura, que ela é uma heroína, que o salvou do submundo, que cortou o próprio braço para mandá-lo de volta para casa. Diana, em forma de medusa, começa a se contorcer. Steve diz que Diana é uma bruxa do submundo, filha de Circe e a última das Amazonas. Naquele momento, Diana começa a voltar à sua forma original. A Mulher Maravilha volta à sua forma original. Diana corre e abraça Steve Trevor e diz que um bom homem pode salvar o mundo e o agradece. Steve questiona Diana se enfim tudo acabou. A Amazona diz que está quase terminado e diz que diferente de tudo que aconteceu até agora, o que vem a seguir será mais satisfatório. Diana voa em direção ao Tetrácida petrificado e o dá um soco tão forte, despedaçando a criatura em diversas partes. Diana no solo da praia agradece por Hera, protetora das mulheres, por toda a ajuda, agradece Hecate por toda a sabedoria, agradece Artemis pela habilidade e sede de caça, por Hestia pela fé, Afrodite pelo amor, Deméter pelo círculo da vida e Atena, que por sua crueldade no passado, hoje salvou todos eles. A trupe vai até a praia para encontrar a Amazona. Gia questiona Diana se tudo isso realmente acabou. Diana responde que sim, que tudo acabou. Bárbara questiona a Amazona como ela sabia que usar a transformação daria certo. Diana responde que não sabia ao certo, que a história da Medusa é uma história de horror, imposto por uma deusa que ela ama, que apesar dela amar Atena, ela sabe que até os deuses podem errar, sendo levados pelo ódio a tomar atitudes erradas, que o ódio e medo levam os seres a se tornarem as piores versões de si mesmos. A Mulher Maravilha agradece seus amigos por toda a ajuda. Steve questiona se Diana está indo embora. A Amazona diz que ainda não, que há muito a ser feito. No entanto, no chão ao lado de Diana, o solo se abre, saindo uma espécie de fogo azul. Então, o fogo se transforma em uma mão brilhante que agarra a Amazona e a puxa para o buraco. Steve, Eta, Gia e Bárbara olham aquilo, se perguntando que merda que aconteceu. Nessa última edição desse arco, temos ali a vitória da nossa Amazona contra o ser monstruoso conhecido como Tetrácida. E de fato, a maneira como a Mulher Maravilha faz isso de uma vez por todas, que é usar um artefato mágico feito por Circe, sua mãe, que permite que o usuário se transforme em outros seres mágicos. E essa arma se mostra sendo bem cruel, pois o usuário precisa matar o tal ser para poder usar a transformação. E vemos que em algum momento, Diana foi obrigada a matar uma Medusa. Eu adoro a mitologia grega. Todos esses seres é muito legal. Nesse capítulo
capítulo vemos ali os conflitos morais que Diana tem com sua mãe Circe sobre usar ou não a tal arma, pois para usá-la você precisa matar outros seres. Circe se mostra sendo muito objetiva em suas decisões e até de certo modo fria, e Diana no final entende isso, e o seu papel nisso tudo, vendo que ela não pode ter tudo, sacrificando algumas coisas para ter outras. E isso passa muito pelo diálogo que Diana tem com a deusa Hecate, onde a deusa mostra para Diana que Circe a ama e não faria nada para machucá-la ou magoá-la. Diana se transforma em uma medusa e consegue usar seus poderes para petrificar o monstro e assim destruí-lo. Esse capítulo foi muito dinâmico, com pontas soltas. Quem realmente está por trás do Tetrácida e quem quer destruir a Terra? No final vemos que Diana foi, entre aspas, abduzida pela Terra, fazendo ali um gancho para próximas edições. Esse primeiro arco eu achei interessante. Algumas soluções de roteiros que facilitam a Mulher Maravilha matar o monstro. Sim, é verdade. A demora para achar uma solução, que ela sempre possuiu, mas isso não muda o fato que é um arco de introdução bem divertido. E a escrita da Kelly Thompson é bem ágil também. Tem muita ação. Essa Mulher Maravilha visualmente é bem legal, abordando a magia como os poderes principais dessa Amazona. Esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem o like, se inscreva no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos e comentem aí o que acharam desse final dessa história, se gostaram ou não, e se engajem o canal e bebam água.